que é a vida. É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Oi, eu sou o Juniper. E também... Caio, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente no episódio sobre os limites do diálogo. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? E Thiago, eu sou Caio Feio, faço o Sem Mais podcast, tanto nas suas plataformas de podcast favoritos e no YouTube também. Você podia falar um pouquinho do Sem Imagem pra gente? Beleza, o Sem Imagem é um podcast que é um monólogo, basicamente, onde eu falo sempre sobre algum filme. E tá no Spotify, nas plataformas de áudio aí, pra quem quiser ouvir. Todo episódio eu falo de um filme, também falo sobre outras coisas. Às vezes mais rigoroso, às vezes mais despojado. Mas boa parte do meu trabalho hoje tá mais no YouTube, onde eu faço videocrítica toda semana. Também faço Ontem e Hoje, que eu analiso a crítica de um filme na época que ele saiu e comparo como é hoje. Tem uns vídeos ensaios também. Enfim, eu tô me dedicando mais ao YouTube agora, mas pra quem gosta de podcast também tem no Spotify, nos agregadores. Perfeito. E Júnior, você também esteve aqui em várias oportunidades, né? Mais recentemente no episódio que a gente falou sobre os filmes do Ozu. Mas esse pode ser o primeiro episódio de alguém, como eu disse, né? Então você aceitaria se apresentar mais uma vez? Claro. Oi, pessoal, meu nome é Juniper. Eu tô por aí pela internet, sou ADM do Acervo de Splatter e também tenho meu próprio podcast, Onde as Cigarras Jogam. E você podia falar um pouquinho pra gente do Acervo de Splatter e também do Onde as Cigarras Jogam? Bom, o Acervo de Splatter é um acervo de drive de filmes nichados japoneses, de exploitation, pinko, splatter, como no nome, entre vários outros, filme trash, que a gente traduz filmes. A gente também tem um servidor que às vezes tem watch party, a gente assiste coisa, compartilha filmes. Recentemente a frequência tem sido meio pequena, porque os ADMs tá todo mundo ocupado, mas eventualmente a gente posta alguma coisa, algum anime dos anos 80, algum filme estranho. E o podcast é um podcast que eu tenho com a Griffith, que já participou aqui no Ponto Cego também, a ADM da Shin Filmes, em que a gente fala sobre jogos, videogames, e a premissa é parecida com o do Ponto Cego, em que a gente pega um jogo que eu não joguei e a Griffith já jogou, ou vice-versa. E no momento a gente tá fazendo a série de visual novels do Higurashi When They Cry. A gente tá agora no episódio 2, tá pra sair o episódio 3 e o 4, e eventualmente também a gente vai lançar um episódio sobre Silent Hill. Ah, que legal. E João, você igualmente esteve aqui em várias oportunidades, mais recentemente no episódio passado, que a gente falou sobre a origem do Blaxploitation, mas assim como os outros, você aceitaria se apresentar mais uma vez? Claro, João Neto, eu tenho 32 anos, moro em Bauru, interior de São Paulo, estudo cinema por conta, já tenho um tempo aí. E tem uma página sobre cinema que tá meio parada, mas ainda existe, ainda tá lá, que é o Cineratos. Você podia falar um pouquinho dela pra gente? Claro, o Cineratos surgiu ali como uma maneira de compartilhar um pouquinho sobre as minhas visões sobre os filmes. Ele tem uma página no Instagram, que é o @Cineratos, também tá no TikTok, também @Cineratos. Eu tava para voltar com essa página no começo do ano, até conversei com o Caio no final do ano passado sobre isso. Tô devendo aí voltar com a página, Caio. Tô tentando me organizar, a vida tá bastante corrida, mas em algum momento a página volta aí com tudo. E você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Vi sim. Como eu disse, a vida tá bastante corrida, mas por sorte eu comecei a fazer uma faculdade de artes agora, né? E o meu professor, ele passou um filme que eu gostei muito, eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas nunca tinha tido a oportunidade de assistir,
que é um filme chamado Janela da Alma. É um filme dirigido pelo João Jardim e pelo Walter Carvalho, né? E é um filme documentário e que tem uma proposta que é bastante simples, mas ao mesmo tempo ela também é muito potente. Ele vai reunir vários depoimentos de diferentes pessoas, de artistas, a pensadores, pessoas comuns, assim, para falar sobre o que é ver, né? Um pensamento filosófico do que é ver. Então não é só no sentido físico da visão, né? Mas também naquele sentido um pouco mais amplo de percepção, de como cada um constrói a própria maneira de enxergar o mundo. E é legal assim porque entre os entrevistados, alguns deles têm algum tipo de deficiência visual, o que vai tornando essa reflexão sobre o enxergar, sobre o olhar, muito interessante, né? E, enfim, um filme que eu gostei bastante, como eu disse, eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas nunca tinha tido a oportunidade de ver. E foi uma experiência bem legal, assim, uma oportunidade bem boa de repensar essa questão do olhar. Nossa, eu vi esse filme há tanto tempo. Eu nem tinha Letterboxd na época. Mas eu lembro de ter gostado, sim. Eu lembro de ter gostado desse filme. Eu lembro que o que me chamou a atenção é que, assim, tipo, Janela da Alma, o que tá lá na Bíblia falando sobre que os olhos são a janela da alma, né? Sim. E que aí isso é mencionado tão longe, tão perto do Wim Wenders que trabalha nesse filme. Verdade, cara. E você, Júnior? Você viu alguma coisa legal? Então, agora em 2026 a gente teve 2 sexta-feiras 13, né? Sim. Verdade. Em fevereiro e em março. Aí, pra aproveitar, eu descobri o filme Sábado 14. Saturday the 14th, de 81, dirigido pelo Howard R. Cohen. E é um filme trash que é geralmente muito legal. Não é tão bom quanto Sexta-feira 13, mas eu queria recomendar aqui. Tem uma sequência ainda também, que é o Saturday the 14th Strikes Back. Então, pra quem gosta de coisa trash, vale a pena. Eu não lembro, acho que eu não vi esse filme. Pô, ele é muito meio tipo paródia, tipo, tem Sexta-feira 13, e se tivesse o Sábado 14? Entendi. E você, Caio, você viu alguma coisa legal? Eu vi várias coisas legais, Thiago. Faz tempo que eu não participo aqui, então eu até fiquei em dúvida do que eu falava. Mas eu vou falar de um filme de ficção científica da década de 50. É o Quarta Dimensão. Acho que foi traduzido dessa forma para cá no Brasil, mas o título original dele é 4D Man. Ele é dirigido pelo Irving Earwolf Jr. Bom, basicamente são 2 irmãos. Um deles está desenvolvendo uma experiência para atravessar objetos, um triângulo amoroso, a experiência sai do controle, e um deles vira praticamente um super-herói, né? Porque ele acaba tendo esse poder de atravessar as coisas. E é filme dos anos 50, com todos os aspectos que ficção científica tem nos anos 50, Guerra Fria, ideologia americana, efeitos especiais quase artesanais, assim. Mas eu acho que esse filme é interessante. Eu fiquei pensando bastante nesse filme pelo viés de como a gente tem essa noção de que a gente trata os filmes de super-herói hoje como um gênero, um subgênero, né? Os filmes de super-herói. Mas fiquei pensando como esse filme é quase a origem de super-herói, né? Nos quadrinhos tem a Era de Prata, que bebe mais da ficção científica, né? Então eu fiquei pensando como os filmes de super-herói seriam quase um Filone, né? Que a gente sempre tá conversando, da ficção científica, né? E acho que às vezes as pessoas esquecem um pouco disso, né? E, enfim, me peguei pensando nisso quando eu pensei nesse filme, porque, em alguma medida, tem todos os vários toques assim de origem de super-herói esse filme, até os poderes e tudo. Claro que ele tem um triângulo amoroso, leva para um aspecto mais vilanesco o personagem, mas ainda assim eu acho que são aspectos interessantes. Eu ando bastante interessado na ficção científica dos anos 50. E por esse filme eu acho esse um dos filmes mais legais dessa época, mas tem vários outros. O diretor é o diretor do The Blob, né? É? Exatamente. No original, né? E assim, eu não vi esse filme, mas eu sei que Danzin é a pessoa que é administradora do Drive de Alexandria, disse que gosto muito de filmes dos anos 50 com finais gritando para a câmera, viu? Então, já tem o spoiler. Se bem que tem um outro, aquele. Vampiros de Alma. Vampiros de Alma tem isso também, do cara gritando pra cá. Acho que é o final, via de regra, o final de filme de ficção científica dos anos 50 tem alguém gritando pra câmera.
Talvez para simbolizar a urgência desse filme, da mensagem. Esse é um dos aspectos da ficção científica da Guerra Fria, essa Sim. ansiedade em relação à bomba atômica. É. Um dos temas, né, que entra, né? Essa relação com... É engraçado que hoje em dia, tipo... Não sei, né? Teve a batalha após a outra, teve o filme também aquele diretor do Hereditário, também sobre um pouco sobre essa questão política dos Estados Unidos. Mas a gente não... Sei lá, talvez os próximos filmes que vêm agora tratem um pouco de novo sobre... Eu tava pensando também, que não faz tempo que não tem um filme de desastre, né? Assim, eu não tô conseguindo lembrar, assim, de um filme de alguma hecatombe, né? Acho que todo mundo ficou tão influenciado pelo que o Mark Fisher falou que pararam de fazer isso. O Mark Fisher fala que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Aí acho que o pessoal parou, né? Mas, pois bem, a gente está continuando a falar de Blaxploitation, né? A gente começou no episódio passado e a gente está terminando o episódio de hoje. No episódio passado, eu perguntei para o João a relação dele com o cinema negro em geral e no Blaxploitation em particular, mas eu gostaria de ouvir vocês dois, se vocês têm alguma relação, qual é a relação que vocês têm com o cinema negro e qual é a relação que vocês têm com o Blaxploitation. Eu não fui muito a fundo no cinema negro. O que eu conheço é de muita coisa do Spike Lee. Tipo, eu vi Sorry to Bother You quando eu era adolescente, da minha vida. Sorry to Bother You não, o Do the Right Thing. Ah, tá. Não, porque você falou assim, Sorry to Bother You quando eu era adolescente, me bateu um desânimo, porque assim, Não. eu vi esse filme, sei lá, aí você para assim, esse filme não é nem tão velho, eu vi esse filme só, 8 anos atrás, não, peraí, aí bate um desespero. Não, também que eu era adolescente quando esse filme lançou, mas enfim. É que eu tava pensando nele e tava falando do outro. Mas eu vi o Do the Right Thing, do Spike Lee, né? Vi também outros filmes dele. E tem o Sorry to Bother You também, que é um outro filme que eu amo muito, do Boots Riley. É muito bom esse filme. Sim, muito bom mesmo. Assim, além desses, eu não vi muita... Além desses filmes do Spike Lee, eu não vi muita coisa específica, assim, de cinema negro. Mas existia esse interesse em ir mais atrás, principalmente de horror. E eu lembro que eu descobri o Blaxploitation quando eu tava fazendo uma lista de filmes de adaptações de Frankenstein. E aí eu achei o Blackenstein, que inclusive eu preciso assistir ainda. E aí eu descobri o Blaxploitation, e foi logo, um pouco depois disso você me chamou pra gente gravar isso aqui, então eu não tinha visto nada. Esses 2 filmes de hoje foi minha entrada pro Blaxploitation. Entendi. E você, Caio? Bom, meu contato com Blaxploitation foi com um influente diretor de filmes negros, o Tarantino, né? Brincadeira. Sim. Eu pensei em falar dele, mas fiquei... deixa eu falar. Pois infelizmente eu não tinha tido nenhum contato com Blaxploitation, já tinha ouvido falar, até por causa do Tarantino, mas nunca tinha assistido nada, sabia de alguma coisa meio por alto, e vendo algumas coisas, né, eu percebi quanto eu já tinha entrado em contato com elementos do Blaxploitation em séries de TV, sitcom. Eu tava até lembrando que tinha um personagem no laboratório de Dexter, que era um personagem de Blaxploitation. E então, em alguma medida, eu já tinha entrado com esse contato indireto com um pouco da iconografia, do imaginário do Blaxploitation. Acho que outras séries de TV também. Tava lembrando de As Visões da Raven, acho que tem um episódio que eles fazem uma homenagem ao Blaxploitation. Acho que tem outro. Acho que o Super Choque também, em alguma medida, tem algum episódio que remetia ou citava. Enfim, então eu tinha entrado em contato com essas referências em outras obras, assim. Mas até assistido um filme de Blaxploitation, nunca tinha assistido, então eu tava bastante curioso pra assistir esses 2 filmes de hoje e também estudar um pouco sobre. Eu esqueci de mencionar, tem o Jordan Peele também, eu esqueci de falar dele. Sim, não, assim, falar de filme de terror contemporâneo, a gente tem que falar, ele é incontornável, né? A gente não pode falar de cinema de terror contemporâneo sem falar dele, né?
Porque, assim, tipo, dessa nova geração de filme de terror, eu não sei, não consigo. Talvez o Mike Flanagan, né, é um outro diretor que é muito, muito famoso, assim, e esses novos diretores, eles meio que caem naquela categoria de pós-horror, né, horror elevado, né, que eu sei que João Neto tem muito carinho por essa... Ah, nossa, eu morro de amores, cara. essa ideia de colocar esses filmes colocar assim, tipo, olha, pela primeira vez na história, o horror tá falando sobre assuntos sérios. Que coisa, não. Não, cara. Pela primeira vez em 2 séculos. Nunca. O horror nunca falou, sabe? Quando é o contrário, né? Eu acho que o horror, eu acho que é o gênero por excelência para falar sobre quais são as apreensões da sociedade na época que ele foi feito, né? Eu acho que muito melhor do que qualquer outro, assim, tipo, dá para você ver quais são as angústias da sociedade ao ver os filmes de terror daquela época, né? Para além mesmo do cinema, né? A literatura já faz isso há quanto tempo? Você pegar o próprio Frankenstein, quanto não tá lidando com as questões da própria época? A galera viaja nessa parada de pós-horror. Não, né? Eu falei isso mais para perguntar para você, assim. E é foda, né, cara? Porque eu sempre tive muito pé atrás, assim, com essa parada do pós-horror, pós-cinema, né? Porque eles sempre vão carregando muito essa ideia meio implícita de evolução, né? Como que o cinema estivesse caminhando de uma forma mais, acho que sofisticada é a palavra, uma forma mais madura. E tudo que veio antes, de alguma forma, ele acaba sendo mais simples ou menos relevante. E no horror eles tentam, acho que colou muito, pelo menos ali nas décadas de 2010, colou muito essa ideia, né, de pós-horror, e as pessoas compraram e adoravam debater sobre o quanto, sei lá, a A24 produzia cinema de pós-horror e como isso estava muito ligado a essa discussão metafísica da própria vida, das questões sociais, o que é uma besteira sem tamanho. A minha pesquisa do mestrado era justamente sobre a questão do pós-horror, né, e tentando refutar muito dessa visão exagerada, enfim. Mas eu fico feliz que, de certa forma, parte dessa empolgação com a ideia de pós-horror foi morrendo aos poucos, mas ainda tem muita gente que cai ainda nesse papinho, né, de um cinema mais elevado, um cinema completamente avesso ao que foi feito antes, que está reinventando a roda, quando não, né? Só mais um momento do cinema que está se discutindo aí sobre as questões que são relevantes para além do próprio gênero, mas que de fato não traz um elemento inovador, né? Na verdade, ele acaba replicando muito bem ali questões que o próprio horror já fazia. É foda. Eu acho que isso tem muito a ver com o preconceito que se tem com o terror como gênero, né? Eu lembro que no texto da Linda Williams, né, o Gêneros do Corpo, ela vai falar justamente desses 3 gêneros que são muito mal vistos pela comunidade, né, que era o melodrama, o terror e a pornografia, né? E aí ela menciona, né, que esses três gêneros são os gêneros considerados pela crítica especializada como menores, né? E aí isso me pegou, e aí eu lembrei, né, que a gente está falando de pós-horror, mas é só lembrar que em 91, Silêncio dos Inocentes foi apresentado como um psychological thriller, né? Um thriller psicológico. Não era terror. Não era terror. Era um thriller psicológico. Porque ia ser impensável naquela época, né? A academia dar um Oscar para um filme de terror, né? As coisas mudaram um pouquinho de lá para cá, mas eu acho que tem muito disso nessa tentativa de revalidar o humor, o horror, quando na verdade a justificativa para esse tipo de reavaliação é uma coisa que ele sempre foi. O horror sempre foi um gênero muito ligado ao que está acontecendo na época, né? Mas a gente está continuando a falar sobre o Blaxploitation
E aí, eu pesquisando sobre isso, né? Que a gente vai falar sobre Blaxploitation, mas mais especificamente o Blaxploitation de terror. E eu gostaria de saber, isso eu não perguntei para o João Neto no episódio passado, mas eu gostaria de saber agora. Eu gostaria de saber sua experiência com o filme, os filmes de Blaxploitation de terror, mas também do que eles vão chamar de horror negro, né? Baseado naquele livro ótimo, né? O Horror Noir. Teve até um documentário da Shudder. Eu acho que fizeram uma série, se eu não estou muito enganado, mas a série eu não vi. Eu vi o documentário e li partes do livro. Então, como eu disse, eu tive muito a influência por conta do meu padrasto, né, na vida, sobre consumir cinema negro e tal. Mas eu acho que eu nunca tinha me ligado, assim, pelo menos na adolescência e, sei lá, quando era criança, numa questão de um horror propriamente dito negro, né? Acho que me escapava um pouco da maturidade, talvez, de tentar olhar a partir desse jazz. E acho que, para além disso, acho que não tinha muito como eu saber exatamente disso, né? Mas parte do meu interesse ali pelo horror negro, pelo Blaxploitation voltado para esse horror negro, nasceu muito por conta da minha pesquisa, né? Quando eu estava fazendo o mestrado e comecei a pesquisar sobre pós-horror, eu tive que fazer um levantamento ali sobre o cinema de horror de forma geral, e aí eu fui meio que tateando muito a partir das correntes que a gente tinha dentro do horror, até chegar de fato ali no horror negro. Eu, inclusive, cheguei a ganhar esse livro de uma ex-companheira minha, Black Noir, e foi um livro que me ajudou muito assim nesse levantamento, né? Enfim, eu sinto que no final das contas, esse meu contato a partir do mestrado foi onde se abriu uma porta de fato para eu conseguir olhar esses filmes e dar o devido cuidado, a devida atenção para esse subgênero. Na verdade, acho que eu nem gosto muito de chamar de subgênero, eu vejo mais como uma questão de ponto de vista, porque é menos sobre uma questão de ter personagens negros dentro da narrativa de terror, parece muito mais como uma experiência, são mais experiências históricas bem específicas, né? São filmes que ajudam a gente a discutir muito sobre a questão de escravidão, diáspora, racismo estrutural, e elas ajudam a moldar o tipo de medo que vai sendo representado ali naqueles filmes. E aí esse horror acaba sendo muito mais concreto que metafórico, né? Enquanto uma boa parte ali do horror clássico vai trabalhar com monstros que vão simbolizar ansiedades mais abstratas, o horror negro ele vai quase sempre ali partir de uma realidade que já é por si só muito violenta, né? Eu acho que isso vai ficando bastante evidente quando a gente olha para filmes como o próprio Blácula, que a gente vai comentar aqui hoje, e o Gungeon Rest, que, enfim, são filmes que vão tratar ali sobre vampirismo, mas ele não é só um elemento fantástico. Ele vai carregando ali uma dimensão histórica que é muito ligada à exploração, à perda de identidade, ao próprio deslocamento, né? Enfim, foi importante ter esse contato com o filme Black Noir. Acho que me ajudou não só para minha pesquisa, mas para me abrir e ter um cuidado no olhar quando fui pesquisar justamente sobre o horror negro, né? E o quanto, de fato, a gente já tem uma produção bastante extensa, sem necessariamente estar ligado a essa ideia de um horror mais elevado, coisa do tipo, sabe? No episódio passado a gente falou sobre o Blaxploitation, né, as raízes, né, justamente assim, o Sweetback Badass Song, né, o Cotton Comes to Harlem, que é o Rififi no Harlem, né, e muitas coisas mudaram em poucos anos, né, em um ano de diferença, né, principalmente que os estúdios grandes ou médios começaram a ver que o Sweetback teve um retorno impressionante e aí eles começaram a capitalizar em cima do público, né? E aí entra a figura, né, do Samuel Arkoff, né, que era o
o dono da AIP. A AIP era uma distribuidora, né, de filmes exploitation, assim, da época. Ele trabalhou muito com Roger Corman, né? E o Samuel Arkoff, ele uma vez, né, ele foi entrevistado e aí ele falou que a fórmula para fazer um filme de sucesso é a fórmula Arkoff, né, que é baseado no sobrenome dele, né, que era tipo um checklist, né, que então você tinha que ter ação, action, né, você tinha que ser alguma coisa excitante, né, tinha que ter ação, tinha que ter revolução, né, teria que ter temas novos e controversos, né, killing, né, você tem que ter violência, oratória, né, você tem que ter diálogos notáveis, fantasia, né, você tem que desempenhar as fantasias da audiência, do público, e fornicação, né, que é o sex appeal, né, que é o sexo para chamar os jovens adultos. E aí ele vai acabar produzindo vários dos blaxploitation, inclusive dos dois que a gente vai falar, mas não só. Eu acho que é a partir daí que a gente pode falar sobre o blaxploitation, né, como nome, né, porque, como eu falei lá no episódio passado, né, quem cunhou esse termo foi justamente a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, né, que é a NAACP, que via nesses filmes uma forma de você explorar os estereótipos, explorar a mão de obra, né, os diretores negros, né, os atores negros, né, e para o benefício do homem branco, né, do produtor e do dono do estúdio branco. Vai ficando cada vez mais claro isso, assim, porque antes você não tinha. Você vai ter isso. Eu pesquisando, eu vi que a Vonetta McGee, que trabalha no Blácula, ela vai se contrapor a essa ideia, né, essa ideia do blaxploitation. Ela vai até preferir um termo chamado de filme de gênero negro, né, black film genre, ou filme negro, né, black film, né, porque ela vai dizer, black film é a forma de arte mais valiosa desde Andy Warhol e as latas de sopa, né, por conta do impacto que ele fez nas comunidades negras. E é isso, né? Então você tem essa dicotomia. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham né, dessa dicotomia entre o blaxploitation. Tem esse termo porque blaxploitation você está explorando tanto a mão de obra quanto explorando esse tipo de estereótipo, ou você acha que eles são empoderadores? É complicado porque eu acho que hoje em dia já é uma terminologia que é bem consolidada, né? Então eu tendo a, até olhando retroativamente e pensando que meio que sobreviveu esse termo e meio que funciona, eu tendo a utilizá-lo, eu tendo a preferir ele, até, o termo blaxploitation. Mas eu acho que, até pensando na própria história do cinema negro, e eu acho que desde o início a questão toda do blaxploitation surge. O problema todo do cinema negro, pelo que eu entendi, começa com a questão de distribuição. Sempre teve isso desde o Nascimento de uma Raça, do John W. Noble, é de 18 e é uma resposta a de uma nação. Esse filme teve problema com distribuição e acho que em boa medida, historicamente, sempre teve esse problema de ter cinemas, até por causa da segregação, tinha cinemas específicos que exibiam filmes voltados para o público negro. E até a gente está discutindo essa questão do horror, e eu acho que faz todo sentido até esse diálogo entre o blaxploitation e o cinema de horror. Eu acho que muito também, às vezes, de desconsiderar o cinema de horror, justamente por pensar ele como um filme B. Acho que eu falei sobre isso num vídeo até, no vídeo que eu gravei sobre melodrama. Como, às vezes, tento criar uma dicotomia entre um filme, um tipo de drama mais sério e em relação a um drama mais popular. Então, os filmes de gênero, em alguma medida, eles são associados a um público mais popular. Essa visão do popular, né, do que é o popular, no decorrer da história vai mudando.
tá, em algum momento o popular era o que não era da igreja, era o herege. E Uhum. então vai sempre evoluindo, mas vai sempre criando uma noção de dicotomia, assim, de pensar numa arte mais, mais elitizada, uma arte que tem mais valor e uma arte mais para o povo, assim. Então, eu acho que até pensando nessa associação do cinema negro com outros cinemas de gênero, eu acho que faz sentido até pensar no termo. Os filmes de exploitation, por exemplo, que são esses filmes também que dialogam com características do cinema black exploitation, que é o baixo orçamento, aí entra essa questão de distribuição. E então eu tenderia a concordar com o termo, até porque, olhando retrospectivamente, até acho que também, em alguma medida, reflete um pouco da história do cinema americano, dessa relação com o cinema negro. E, enfim, eu acho que por ter se consolidado, e por isso eu acho que eu tenderia a ficar com o Black Exploitation o termo. Uhum. Eu concordo porque termos também podem mudar o seu significado, né? Então, tipo, hoje em dia a gente não vê o Blaxploitation necessariamente como uma exploração literal. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada ainda. Eu também não. Eu vou pensar um pouquinho, até o final do episódio eu volto nesse ponto, mas acho que não tenho uma opinião formada. Tá. Podemos ir para os filmes? Podemos. Sim. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, meu co-apresentador ou meus co-apresentadores escolhemos um tema. Hoje foram filmes que podem ser classificados como filmes de terror feitos durante o período do Blaxploitation. Então, o João escolheu um filme ao qual a Juniper ainda não assistira e eu escolhi um ao qual o João ainda não havia assistido, ou seja, 2 filmes que estavam lá nos seus pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers, então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. João, qual foi o filme que você escolheu? Blácula, Vampiro Negro, de 1972. O filme foi dirigido por William Crane, com roteiro de Joan Torres e Raymond Koenig. Atuam no filme William Marshall, Vonetta McGee, Denise Nicholas e Talmus Rasulala. Um príncipe africano é amaldiçoado com o sangue de Drácula, tornando-se um vampiro chamado Blácula. William Marshall. Ele desperta de seu sono profundo, sedento por sangue, se alimentando de pessoas inocentes, enquanto persegue uma mulher que lembra sua esposa falecida. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. O que você achou do filme? Eu gostei. Foi meio que uma quebra de expectativa, porque pelo nome Blácula, eu tava esperando uma coisa muito mais paródia, muito mais meio exagerada, sabe? Ridícula. E na verdade o filme se leva muito a sério. Não de um jeito ruim. Ele é um filme muito mais com uma história, genuinamente. Ele traz essa própria coisa, não é só uma adaptação qualquer do conto do Drácula. E eu adorei as situações desse filme. A trilha sonora dele, que também é uma coisa de muito destaque, né? Porque é uma trilha sonora meio funk, blues. Tem toda uma sequência no clube onde eles ficam de música que é ótima. E o próprio protagonista do Mamuade, eu gostei muito do ator dele e de toda a procura dele, que inclusive traz uma questão interessante, né? Porque ele só tá atrás de reencontrar o amor dele ao mesmo tempo que ele tá matando pessoas inocentes. Mas é um filme muito interessante, eu gostei bastante. E você, Caio? O que você achou do filme? Eu gostei bastante. O que eu achei interessante no filme é que logo de início, logo de cara, a gente já percebe que o texto é bem afiado, né? Porque começa essa discussão do príncipe lá com o Conde Drácula e ele tá justamente questionando a questão do tráfico de escravos. E eu gosto desse filme. O que eu gostei bastante desse filme realmente foi o roteiro, em relação ao texto mesmo, os diálogos. Como ele é muito sutil nas críticas que ele faz, assim. E críticas em relação ao comportamento da polícia, críticas em relação à própria relação com a comunidade negra. Eu acho engraçado numa cena onde o Drácula ele morde a fotógrafa, né? Aí o policial vai. A fotógrafa tá saindo de casa, atordoada, aí o policial chega pra ela: Você mora nessa casa? Ela acabou de sair de casa. Então, eu acho que em vários momentos tem uma crítica muito sutil ao comportamento da polícia no decorrer do filme.
E eu acho que o próprio final, quando o policial atira na mulher do Drácula, né? Acho que mostra um pouco disso, né? A polícia atirando no inocente, né? Não consegue nem atirar no Drácula. Então, em vários momentos, a incompetência da polícia é meio que comentada. E é interessante até pensando no outro filme também que a gente vai comentar, em como eu não sei, eu não assisti todos os filmes de Blaxploitation de horror, mas a gente sempre tem o personagem que é o vilão, entre aspas, mas e o mocinho também, que geralmente é o detetive, que e, não é exatamente uma contraposição, mas então, os dois são personagens negros também, então é, eu percebi esse padrão nos dois filmes, assim, de ter um investigador e ele meio que ser o herói, mas ao mesmo tempo ele é meio que coadjuvante, porque o protagonista acaba sendo o vilão, entre aspas, da história, né? Mas é uma história bem trágica, né? No final da história é bem triste, acaba sendo uma tragédia da história do Blácula. E, enfim, eu gosto dos efeitos, acho que a trilha sonora também é muito boa, como a Juniper comentou, o clube. Acho que a imagem do urbano também é algo que também reflete um pouco do que estava acontecendo em Hollywood, da nova Hollywood, né, no caso. Tava lembrando do Butch Cassidy, que é um de faroeste, onde tem uma música contemporânea que toca no filme. E então acho que em alguma medida nesse momento os filmes de Hollywood estavam meio que trazendo esse imaginário que os filmes antigos e meio que trazendo esse aspecto contemporâneo, né? A gente vê nesse caso essa figura do Drácula andando nesse ambiente urbano, morcego andando nesse bairro do turno, assim, eu acho que essa é uma imagem interessante também. Tem vários momentos visualmente interessantes, mas essa imagem essa figura do Drácula, do Blácula, andando nesse ambiente urbano, eu acho que é bem interessante. Então, enfim, é um filme que eu gostei bastante, mas eu acho que eu destacaria bastante em relação a essa crítica sutil que ele tem em relação ao comportamento da polícia e vários outros aspectos também, na representação não só dos personagens negros, mas acho que da mulher também. Acho que os filmes de Blaxploitation têm uma representação muito positiva da mulher, até pensando nos filmes americanos em geral, né? Tem uma mulher que é taxista, né? Parece absurdo isso, né? Mas na época, a gente talvez não consigo remeter agora a mulheres exercendo sua profissão em alguns filmes, né? Pode ser só ignorância minha pra falar. Mas geralmente as mulheres estão sempre em casa, assim, essa é a imagem que a gente tem dos filmes americanos. E no caso, a gente vê uma mulher trabalhando e tive um casal de homossexuais no início também. Então, acho que para além do aspecto da representação dos personagens negros, acho que também tem outros aspectos das minorias, talvez, e em alguma medida é presente nesses filmes. Inclusive, pelo que eu vi, esse é o primeiro filme de horror com um casal gay, segundo a Wikipédia. Não sei se isso é verdade, porque parece meio tarde pra mim, mas é o que tá escrito na Wikipédia. Mas de qualquer forma tá lá, né? Tipo, exatamente. É o primeiro ou não de está representado. Ainda mais um casal interracial. Sim. E você, João, quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme? O que você achou dele na época e agora nessa revisita? Então, como eu disse, eu acho que um contato mais direto assim foi naquele momento que eu estava fazendo minha pesquisa para o mestrado, né? Então, um momento para além da pesquisa, né? Para além de procurar em livros, estava assistindo bastante filme de horror. E naquele primeiro momento, acho que assim como a Juniper, quando eu me deparei com o Blácula, eu imaginei que seria algo muito mais próximo de uma paródia mesmo, né? Obviamente, ainda tendo o tom de horror, mas que adotasse mesmo esse tom paródico para dentro do filme. Mas ele realmente surpreende ao levar o tema como um todo muito a sério, né? Então, o primeiro contato foi muito de surpresa e acho que nessa revisita ao filme ajudou a assentar muita coisa que na época saltava muito aos olhos e agora parece que elas se reafirmam, né? Eu acho que a origem do personagem em si, ela é muito significativa, porque está se tratando aí de um príncipe africano que é transformado em vampiro pelo próprio Drácula, e aí depois de a Europa tentar acabar com o tráfico, depois de a Europa tentar acabar com o tráfico de escravizados. E acho que só essa missa já conecta muito o mito do vampiro à história da diáspora africana, né? O que vai dando ali um peso simbólico que vai muito além daquela questão da superfície. Acho que é um filme que ele realmente acaba aprofundando muito todos os temas ali que ele está disposto a discutir. E acho que nessa revisita, o que mais acabou me chamando a atenção
é sobre como o filme acaba construindo essa visão do Blácula como uma figura trágica. Então, diferente de muitos vilões ali do gênero, ele não é só uma ameaça. Ele é alguém que está condenado a existir numa condição que ele não escolheu. Eu acho que o filme ele vai tratando isso com uma melancolia, um certo desejo ali de conexão, especialmente na relação dele com a mulher lá que lembra a esposa do passado dele, né? E isso vai criando um contraste que é bastante interessante com o ambiente urbano ali dos anos 70. O personagem ele vai carregar um passado histórico e simbólico muito forte, mas ele também está inserido ali num presente que não tem espaço para ele. E aí isso vai gerando uma sensação ali de deslocamento. E funciona muito bem. Eu acho que, no fim das contas, ele dá uma dimensão mais reflexiva assim, do que eu estava esperando. Ao mesmo tempo, o filme vai abraçar alguns elementos mais típicos ali do horror e do blaxploitation. A trilha sonora, o próprio ritmo, algumas cenas que são mais exageradas, mas acho que diferente de outros filmes desse mesmo ciclo, ele vai conseguindo equilibrar isso com uma narrativa que é um pouco mais dramática, eu acho. E até me adiantando um pouco, acho que quando a gente compara ali com o Sugar Hill, eu sinto que o Blácula ele me parece um pouco mais coeso em termos de construção de personagem e de tema. Eu acho que talvez ele não tenha o mesmo grau de invenção visual, ou mesmo de mistura de gêneros, né? Acho que o Sugar Hill faz isso um pouco melhor, mas ele compensa com uma carga simbólica que é mais clara e um protagonista que vai carregar o filme de forma muito forte, né? Enfim, acho que foi legal ter essa experiência de poder voltar para esse filme. Eu acho curioso, né, que a gente tá falando desse filme justamente depois, né, um pouco depois, que teve a decisão da ONU em considerar, né, o maior crime da humanidade foi justamente o que os europeus fizeram na África, né? E é muito sintomático o fato de 3 países, né, Estados Unidos, Israel e Argentina, terem votado contra e a Europa ter se abstido, né? Os países europeus, de maneira geral, se abstiveram dos crimes cometidos e perpetrados durante séculos, né? E é como se, assim, o Drácula continua vivo nessas pessoas, né? Porque o Mamawaldi, ele vai, né, lá da Nigéria até a Europa, né? Romênia, não sei que peso a Romênia poderia ter, né, para acabar com o tráfico de escravizados, né, mas que era usado assim, tipo, maior parte era Portugal, Espanha um pouquinho menos. A gente aprende assim, tipo, uma desculpa na quinta série, dizendo que, não, os europeus tentaram escravizar os nativos-americanos, não conseguiram porque eles eram muito preguiçosos, não gostavam de trabalhar. Quem gosta de trabalhar, e muito menos assim, tipo, não remunerado, né? O que tinha? Pois é, né? O que tinha era que Portugal controlava o tráfico negreiro, né, daquele período. Então, era mais uma coisa que eles podiam lucrar em cima, né, da vida dessas pessoas, né? E aí você pensa, o que a Romênia, eu não sei se havia escravos, né, na Romênia, né? Mas de qualquer forma, né? Pode ser pela influência do Conde Drácula, talvez. Mas eu acho que é muito, muito sintomático isso de que a Europa se abster de considerar esse o maior crime cometido contra a humanidade, né? E é uma coisa que perpetua-se até muito recentemente, né? Se você vê o que é a forma como a Europa, né, explora a África até hoje, né? É uma coisa que é revoltante, né? O Mamawaldi, junto com a Luva, vão, né, negociar com o Drácula para acabar com o tráfico de pessoas escravizadas, e o Drácula age com total desrespeito, né? Falar, não, você... Aí o Mamawaldi vai falar alguma coisa, ele vira e fala assim, não, quem veio da selva é você, sabe? Tipo, uns comentários extremamente racistas, e começa a fazer comentários sobre a esposa a Luva, né? A esposa do Mamawaldi, que aí ele acaba falando assim, olha, eu acho que seu conhaque tá
tá de tão mau gosto quanto suas palavras, e vou embora. E aí o Drácula não deixa ele sair, né? E acaba colocando ele, né? Escravizando ele, né? Transformando ele em vampiro. E, e eu acho interessante porque havia a prática de o senhor de escravos dar o nome para o escravizado, né? E é isso que o Drácula faz, né? A partir de hoje você será conhecido como Blácula. E você vê que no filme ele não usa esse termo, né? Ele é o Mamalwalde, né? Ele só vai assumir esse termo lá no final do segundo filme, no Gritos de Blácula, mas é num contexto completamente diferente. Eu ia comentar outra passagem também que eu lembrei do roteiro, né? Mas até isso que você citou, acho que é mais um ponto comentando de como o roteiro desse filme ele é bom, ele é muito, muito sutil na crítica que ele faz. E o outro trecho também que eu vou citar também tem sentido com isso. Que quando o detetive tá investigando as mortes, né? Aí o outro detetive branco fala assim: isso não é coisa dos Panteras Negras, né? É outro elemento também da época, que eu acho que é um comentário para esse elemento externo também do filme, né? Faz parte da cultura daquele momento. E aí meio que associar, né, negócio de terrorismo, essas coisas assim. Então, às vezes tem esse comentário também de associar a cultura negra com o aspecto de violência e por isso as pessoas tá morrendo por causa disso, porque tá mexendo com esse grupo violento, etc. Outro diálogo interessante é na cena em que uma das vítimas do casal gay que vira um vampiro e volta, tem dois policiais perseguindo ele, tipo, meio que indo atrás dele, e eles falam que, não sei se é ele mesmo, porque eles todos são iguais, sabe? Um diálogo assim que eles falam. Né, troço de gay, né? Que Sim, ele vê sim. um cara e fala assim: tá ali o fulano. Mas é o fulano mesmo. Gay tem tudo a mesma cara. Assim, ele não usa esse termo, né? Mas sim, sim. Você vê o preconceito da polícia e isso é uma coisa que eu ia falar mais tarde, que assim, se você reparar, tanto o Gordon desse quanto o Valentine do Sugar Hill são os únicos policiais negros, né, da força, né? Eu não encontrei, eu olhei assim né, o distrito de polícia lá era só de branco, só branco. E aí eu tava vendo pial que o Mamalwalde dá nos policiais e falei assim, cara, causou um rebuliço todo quando o Melvin Van Peebles ele foi e bateu em dois policiais brancos no Sweetback. Nesse daí ele detona um batalhão inteiro. Eu falei assim, imagina, sabe? Eles ampliaram ainda mais, né? É só policial branco que apanha no filme. É só policial branco que apanha no filme, né? Eu acho que isso quer dar um troço, porque assim, a polícia sempre, né? É um braço, né? Para colocar o povo no seu devido lugar, né? Assim, o troço de, não, polícia da segurança. Não, o objetivo da polícia. A polícia foi criada para coibir as greves, essas coisas assim, sabe? Tipo, era para bater. Esse troço de proteger patrimônio, ou proteger as vidas foi secundário. O objetivo principal era proibir os movimentos sociais. E aí, então, você vê, e justamente nesse ambiente, né, que a gente está falando de 72, né, nos anos 60 você tinha, né, a luta pelos direitos civis, né, e você via a violência com que a polícia tratava os manifestantes, né. Eu acho que o Blácula meio que serve para um regozijo, né, com uma catarse da audiência. Mas até pegando tudo isso, né? É por isso que eu gosto de cinema popular, né? Giallo, pornô chanchado. Eu tô associando o Blaxploitation também com cinema popular, né? Porque, apesar de ser um filme com baixíssimo orçamento e em alguma medida ser um filme bem simples até na trama, assim, a gente percebe que ele traz vários elementos, não só de comentar também um pouco da situação da época, né? Das ansiedades da época, mas também traz um comentário em relação à violência contra a cultura negra e consegue, ao mesmo tempo, também trazer
iconografias e ideias da figura do Drácula e apropriar disso e criar um aspecto que converse com a cultura negra, né? E talvez até a gente pode pensar, dialogar com o antropofagismo, né? Aqui do Brasil, de se apropriar de aspectos da cultura europeia e criar algo novo a partir disso, né? Então, acho que o Drácula faz isso de alguma medida. Além de trazer esses elementos de se apropriar de elementos do Drácula, né? Também consegue se apropriar, dialogar com os elementos da época. Então, é um filme que, em tese, é um filme simples, assim, mas que tem uma sofisticação e várias camadas que a gente consegue encontrar, seja no texto, seja nessas representações visuais. Uma outra coisa, que isso é uma coisa que eu devia ter dito lá atrás, né? Assim como eu falei do Arkoff, uma outra coisa que eu falei no episódio passado e que a gente percebe uma mudança é justamente no caso desses dois filmes que a gente vai discutir, a questão da urbanidade da cidade, porque assim, o João deve lembrar, né, que eu falei que no Rififi, no Harlem, o Harlem era um personagem secundário do filme, né? Você era como se fosse um personagem. Nesse daqui não, nesse daqui a gente só sabe que o filme se passa em Los Angeles porque é dito, mas ele poderia se passar em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, né? O mesmo vale pro Sugar Hill, né? Porque inicialmente você pode achar que é o quê? Nova Orleans, é Louisiana, mas não, o filme se passa no Texas, né? Então você vê uma mudança. Você vê uma mudança nessa ideia de que da cidade como um personagem da trama, né? Esses dois filmes, né, poderiam se passar em outros lugares, não necessariamente naquele lugar onde eles foram filmados. Você não concorda, João? Porque a gente estava falando sobre isso no episódio, queria saber de você, o que você acha? Sim, eu acho que nos filmes que a gente comentou no episódio anterior, fica muito demarcado nessa questão do Harlem, quanto a cidade, o bairro, tem influência ali para toda a trama, né? O quanto o próprio desenvolvimento da trama, o quanto os personagens localizados ali dependem do próprio contexto ali do bairro. E aqui realmente a gente não tem muito isso. Você falou do Sugar Hill, realmente, toda a questão lá dos crocodilos, das cobras que vão aparecendo, de como a casa foi localizada, afastada, tudo remete muito a essa questão de Nova Orleans, principalmente para a gente, né? Acho que não vive o contexto estadunidense, acho que vai facilmente localizar essa história de repente ali em Nova Orleans, mas não é o caso, né? É muito curioso isso. Uma outra coisa que eu até falei com o pessoal no começo antes de a gente começar a gravar, que é uma ideia corrente de que, assim, o romance do Bram Stoker, o Drácula, você não tem essa ideia de que a Mina Harken é a reencarnação de um amor do Drácula, né? Isso daí vai aparecer no filme do Coppola, né? Mas o próprio filme do Coppola, ele foi influenciado por um filme que também se chama Drácula de Bram Stoker, né? Mas aqui no Brasil ficou conhecido como Drácula, o Demônio das Trevas, que é um filme de 1974, dirigido pelo Dan Curtis, com o Jack Palance. E nesse filme é considerado o primeiro filme em que a Mina é, na verdade, a reencarnação da amada do Drácula. Aí eu falei assim, pô, mas esse filme é de 73, o Blácula é de 72, então esse filme pegou do Blácula, mas não. Aí depois eu fui ver, tem um filme chamado Dark Shadows, que o vampiro não é, na verdade é uma série, né? É uma série chamada Dark Shadows, que o personagem principal não é o Drácula, né? É um outro vampiro, mas que ele se apaixona por uma moça que seria a reencarnação da esposa dele. Eu fiquei me perguntando, né? Porque muita gente acha que o Mamawald ele exerceu algum poder sobre a Tina para fazer com que ela se apaixonasse por ele. Mas eu não sei, eu acho que isso não faz muito sentido, porque
ele chega pra ela uma hora e fala assim: olha, eu quero que você venha comigo, mas eu quero que você venha comigo de livre e espontânea vontade. Aí ela fala: ah, mas se eu não quiser, eu vou embora, eu não te encho mais o saco. Ou seja, assim, ao contrário do Drácula, sabe? Tipo, o Mamoald é assim, tipo, não é não, né? A mulher falou não, ele se declarou pra mulher, a mulher falou assim: não, não quero, ele, então, beleza, não insisto, né? É uma. Eu vi gente falando que ele é até assim, tipo, o oposto do Drácula, né? Porque o Drácula, sabe, tipo, não tá querendo nem saber o que que a mulher pensa. E eu acho que o Mamoald não usaria seu poder sobre ela se depois ele vai perguntar. Falou assim, vem cá, porque ele já saberia a resposta, né? Se ele controlasse a mente dela, não faria muito sentido essa cena. Eu acho que. Eu acho que não, acho que houve uma conexão entre os dois, talvez a Tina realmente fosse a encarnação da luva, né? Mas foi isso que eu pensei. Eu pensei que havia uma conexão mais do que ele ter usado os poderes de controle, de sedução e essas coisas assim. Se bem que o Mamoald é o William Marshall e é impossível ele desativar os poderes de sedução dele, né? Com aquela voz de barítono e o 1,94 de altura. Mas Drácula contra o Ted Pill. não é? E uma outra coisa que me chamou a atenção, isso, antes de eu rever o, o filme em que o próprio Gordon, né, o Stuart Gordon, que é o detetive, vai falar sobre exatamente isso, eu tava pensando assim, isso não faz muito sentido, não é? Porque o Stuart Gordon vai falar isso, né? Que o crescimento da população de vampiros é de uma taxa de proporção geométrica. É vezes 2, é sempre multiplicando por 2. Então, no primeiro dia você tem um Mamoald, no segundo você vai ter 2, o Mamoald e o outro rapaz. No outro dia você vai ter 4, e aí depois 8, e aí depois não sei o quê. E não faz sentido um filme de vampiro ser assim, porque você sabe quanto tempo demoraria até a população toda do mundo ser transformada em vampiro? Quanto tempo? 33 dias. Caralho. Não faz sentido. 33 dias a população do mundo inteiro teria se transformado em vampiro. Isso a gente tá falando agora, com 8 bilhões de pessoas, né? Naquela época, que eram só 4, eram 32 dias. A população completa da humanidade teria. Isso é soma de PG, né? A população completa da humanidade teria se transformado em vampiro. Agora eu quero ver um filme sobre isso. Né? Aí, de repente, o que acontece? Assim, a população toda se transformou em vampiro e agora? Se bem que tem um filme. Tem um filme, eu não sei. É um filme de troca de população de vampiro, que os vampiros se tornaram muito mais populosos, e aí o que eles vão fazer com o resto do mundo? Peraí, Daybreakers, né? Foi uma praga que transformou a humanidade toda em vampiro. E aí agora o que eles vão fazer? Agora que não tem mais seres humanos para eles se alimentarem, porque todo mundo é vampiro, né? E fica a indagação, né? Que agora? Transformou todo mundo em vampiro, não tem humano para eles beberem sangue. Canibalismo. Vamos falar do elenco. O William Marshall, ele é mais conhecido lá fora porque ele trabalhava naquela série infantil Pee-wee's Playhouse, né? Que a gente não tinha aqui, né? E ele é o cara que ele era o rei dos desenhos. O William Crane, isso é uma coisa que eu fiquei surpreso, que o William Crane, ele é formado na Universidade de Los Angeles, né, na UCLA, e ele fez parte do movimento que ficou conhecido como LA Rebellion, que assim, é um movimento super importante, super de vanguarda. É um dos movimentos que eu gostaria de ter feito um episódio aqui pro programa, que eu lembro que quando eu fiz um curso com o Marcelo Miller sobre 4 movimentos de vanguarda, né, ele foi falar sobre a influência da Nouvelle Vague para a nova Hollywood, mas ele vai falar assim, a Nouvelle Vague também influenciou nos Estados Unidos esse movimento chamado LA Rebellion, né?
E o William Crane fez parte desse movimento, mas ele acabou indo para a TV e para o cinema, né? Ele acabou dirigindo não só o Blácula, mas como o filme chamado Monstro Sem Alma, que é o Dr. Black and Mr. Hyde, que também é bem interessante, né? Bem interessante esse filme. A atriz, a Vonetta McGee, que é quem faz a Tina, né, ou a Luva, ela fez um filme chamado O Grande Silêncio, que é um filme que o Wilmerson recomendou algumas vezes aqui, e eu já tinha assistido, mas há muito tempo atrás, e aí fiquei com vontade de reassistir a esse filme quando eu descobri que ela trabalhava nesse filme. O Talmos Rassulala, eu só vi esse filme e o Friday Foster com ele. O roteiro, você vai ter John Torres e o Raymond Koenig. O John Torres foi quem fez a continuação, né? O Grito de Blácula, e o Raymond Koenig também. É interessante que, pelo o que eu vi estudando, o roteiro original passou por várias mudanças, inclusive as mudanças que o William Marshall e o William Crane, né, propuseram, porque o personagem principal, né, ia ser Count Brown, uma coisa parecida, sabe? Era meio que um cafetão e tal. E aí foi justamente o trabalho do William Crane e do William Marshall para dar um outro histórico e mostrar ele uma figura muito mais digna, né? Assim, mais digna e ao mesmo tempo trágica, né? Tem algumas cenas que eu acho muito legal nesse filme, e uma das cenas que eu gostei é que nas cenas da boate, que se passa naquela boate onde eles vão para dançar, e tem as apresentações, né, do grupo musical e tal, e se você vê, os extras que estão lá estão integrados. Inicialmente ia estar assim, tipo, branco dançando de um lado e negro dançando de outro. Aí o William Crane falou assim: não, vamos misturar. O assistente de direção se recusou. O assistente de direção não queria que se integrasse. Foi batendo boca até chegar no Arkoff. Quando o Arkoff que falou: imagina o estresse, né, que você tem que, toda vez que você quer fazer alguma coisa, e isso é um outro troço que é muito, muito problemático nos filmes do Blaxploitation, dessa época, dos filmados pelos estúdios, é que, assim, tirando o diretor e o elenco, todo mundo é branco. Então, sabe, eles vão ter racismo, vão ter preconceito, e aí o William Crane acabou passando por essa situação, tendo que falar com o dono do estúdio para integrar o elenco, porque o diretor assistente se recusou. Sabe? E ainda mais que era uma coisa que fazia super sentido pra cena do clube, né? De música. Sim, né? Isso daí foi uma coisa que eu vi pesquisando, né? Assim, a dificuldade que o William Crane teve para fazer essa cena. E o final, como vocês bem mencionaram, é trágico também, né? Quando os policiais matam a Tina, né? Ou seja, ele perdeu o amor da vida dele 2 vezes pelo homem branco. Ele não briga com todo mundo, não desce o cacete todo mundo. Na verdade, ele até para de lutar, fala assim: pô, perdi a vontade de viver, e vai pro sol e morre. Né? Eu até li que ele perdeu o amor da vida dele uma vez antes dele morrer e outra depois dele reviver. E assim, ele considera a luz do sol algo menos doloroso do que isso, né? Tanto que, voltando nisso das diferenças dele pro Drácula, né? Não só disso de ele dar a opção pra Tina, Barra-Luva, de não coagir ela nem nada, ele tem essa clara diferença, porque ele não tem o objetivo de criar um exército ou de dominar o mundo, qualquer coisa do tipo. Na verdade, tudo que ele tá fazendo é pra conquistar o amor da vida dela, é pra isso que ele tá vivendo. E
Vocês chegaram a ver a continuação, não? Não, ainda não. É, a continuação é. Como é que você pode ter um troço do Blácula voltando se ele morreu no final do... Mas tem a explicação, assim, tipo, na verdade, é briga de coisa de voodoo, assim, tipo, de família de voodoo e tal, né? A sacerdotisa morre e aí a comunidade, né, quer saber quem vai ser a próxima liderança. Aí o filho dessa sacerdotisa fala assim, não, sou eu. A pessoa fala assim, não é você não, vai ser a Pangrir. E aí ele fica possesso com esse troço de que eles escolheram a Pangrir e não ele. E aí ele vai e faz um ritual e acaba chamando o Blácula de volta. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre esse filme? Ou a gente já pode ir pro próximo? Acho que a gente pode ir pro próximo. Satisfeito. Por mim, tudo bem também. Thiago, qual foi o filme que você escolheu? Os Zumbis de Sugar Hill, de 1974. O filme foi dirigido por Paul Malasky, com o roteiro de Tim Carey, Dom Pedro Colley. Atuam no filme Mark Bain, Robert Quarry e Dom Pedro Colley. Sinopse. Quando o namorado dela é brutalmente assassinado, Sugar Hill decide não ficar indignado, mas sim ficar má. Ainda ajuda a rainha do voodoo, Mama Mistress, Sugar implora para que ela invoque o barão Samed, o Senhor dos Mortos, para ajudar na obtenção de uma vingança horrível. Em troca de sua alma, o mestre da escuridão levanta um exército de zumbis para obedecer aos comandos de Sugar. Os bandidos que acharam que escapariam ilesos, mas estavam completamente enganados. Essa sinopse vem igualmente do site Filmou. Bom, então, assistir ao Sugar Hill foi uma experiência, no mínimo, curiosa para mim, porque, assim como o Blácula, a primeira vez ele parece ter uma fórmula muito bem estruturadinha, só que nesse caso ele não parece uma paródia, ele parece só mais um filme que segue uma fórmula clara ali do Blaxploitation, né? Ele tem vingança, ele tem crime, ele tem uma protagonista que é carismática, mas aos poucos ele vai incorporando elementos que vão criando ali uma identidade muito própria dele. E a premissa era bastante direta, né? Então, depois do assassinato do namorado da Sugar Hill, ela vai recorrer ali ao voodoo para se vingar dos responsáveis. E eu acho que aí é que entra um dos aspectos que mais me chamou a atenção no filme, que é justamente essa mistura de gêneros. Porque ele não é só um filme de vingança ou um filme policial urbano. Ele vai incorporando ali coisas do sobrenatural de uma forma muito própria. Ele vai trazer zumbis, ele vai trazer a questão dos rituais, ele vai trazer uma estética que vai flertar sempre com aquela questão do horror e incorporar muito dessa questão do horror para dentro do filme, né? E acho que os zumbis eles acabam sendo uma coisa à parte ali. Eles são muito, muito diferentes ali dos zumbis tradicionais do cinema de terror norte-americano. Eles têm uma aparência que vai remeter diretamente àquela história da escravidão, com a questão das correntes, a questão de algumas marcas, e um visual que vai carregar ali uma memória histórica que é bastante forte. Então, para além de trazer esses elementos, né, do sobrenatural, ele consegue aglutinar junto com esses elementos essas demarcações históricas e sociais que vão, acho que, ajudando a construir a história do filme. Isso vai dando ali uma camada que vai para além do entretenimento. Então, a vingança do Sugar Hill acaba evocando de uma forma mais simbólica um passado coletivo ali de violência. Ao mesmo tempo, o filme ele tem um certo tom de exagero, mas que aí acaba sendo bastante característico mesmo do Blaxploitation, né? Os vilões são caricatos, a violência às vezes vai beirar aquela questão mais estilizada. Existe uma questão estética que não está buscando uma relação direta com o realismo, mas está mais interessado nessa questão do impacto, né? Acho que, até voltando para a questão do zumbi, acho que muito do impacto é na questão de como eles usam aqueles olhos para ressaltar que eles são zumbis, o que dá toda uma identidade muito própria. Enfim, eu acho que o filme ele funciona melhor quando ele abraça esse lado mais fantástico, e não funcionou tanto para mim quando ele tem que se apoiar numa lógica mais convencional da narrativa. Como, por exemplo, toda a questão da investigação do policial, que vai levando para essa coisa mais sobrenatural, mas que, no fim, não desemboca em nada, né? Acho que existe uma preocupação em retardar muito dessa investigação policial para permitir que a narrativa avance, né? Acho que vale citar aqui que a Mark Bay, como Sugar Hill,
ela acaba sendo um ponto muito forte ali dentro do filme. Ela constrói uma personagem que ela vai fugir um pouco daquele arquétipo masculino dominante, que é muito presente no gênero, e existe muito de uma autonomia ali. Uma frieza que também é mais calculada, mas também uma presença que não está tão ligada à questão de força física, né? Ela, ela é bastante imponente, mas não por uma questão física. É mais uma questão estratégica e simbólica. Me parece interessante ali, dentro de um movimento que, na maior parte do tempo, ele acaba sendo muito criticado por reforçar certos estereótipos, né? Ele vai nessa esteira de trazer uma questão do negro como elemento central, mas em alguns filmes ele reforça muito o estereótipo do negro e da violência, e, enfim. E aqui a gente tem um pouco dessa quebra. E claro, o filme ele não deixa de ter as suas limitações. Acho que em alguns momentos ele acaba ficando meio irregular. Acho que especialmente ali no ritmo e no desenvolvimento de alguns personagens. Mas, no geral, eu fiquei com a sensação de que é um filme que tenta expandir os limites do Blaxploitation, incorporando elementos do horror e criando até uma atmosfera muito própria. Então, acho que foi uma experiência muito boa, assim, com o filme. Uhum. E você, Caio, o que você achou do filme? Eu me diverti bastante com esse filme. Eu achei. Assim, eu gostei dos dois, mas no caso, esse talvez ele. No meu gosto pessoal, ele funcione mais. Acho que ele é mais estiloso, ele traz mais esse elemento do fantástico. Apesar que eu acho que narrativamente talvez o Blácula seja mais interessante, porque esse acaba sendo só vários blocos dessas cenas de vingança. Mas eu acho que ainda dentro desse aspecto do Blaxploitation, de como consegue comentar temas mais complexos, ainda uma abordagem simples, né? Eu gosto muito da abertura do filme, né? Que a gente tem essa. Rolando os créditos, a trilha sonora também é fantástica. E eu acho engraçado que tem várias músicas do Jimi Hendrix que eu gostava, mas eu não citam assim verbalmente. Que eu acho que talvez seja gírias da comunidade, assim. Então eu acabei entrando em contato com isso. Fox Lady, Voodoo Child. Mas, enfim, na abertura a gente tem essa apresentação de voodoo, né? E eu acho interessante muito. Eu não sabia se pode. Eu nunca falei palavrão aqui, Thiago. Pode falar palavrão? Pode. Eu achei muito foda a abertura. E porque a gente tem essa apresentação religiosa, só que aí quebra e a apresentação religiosa, na verdade, era uma apresentação do restaurante lá que eles estavam. As pessoas brancas, né? Então, o filme já abre com isso, né? Essa ideia de apropriação cultural da cultura negra, e acaba pegando esse aspecto religioso, esvaziando e transformando num espetáculo para branco ver. Uhum. E tem tudo a ver com a ideia, a própria origem do cinema de zumbi tem a ver com isso, da cultura branca se apropriando da cultura voodoo e criando esse estereótipo e acaba se tornando essa imagem do zumbi que a gente tem hoje, né? E, enfim, a ideia vai evoluindo, vai pegando outras referências e aí hoje em dia a gente tem essas várias nuances e noções do que é o zumbi, né? Faz todo sentido também o primeiro filme de zumbi, primeiro não, mas um dos mais, talvez o mais emblemático dos mortos-vivos, o herói ser negro. Mas, no caso em questão, eu acho interessante como o filme abre com essa exposição dessa apropriação dessa cultura e como ela foi esvaziada e transformada num simples espetáculo para branco ver. E como no decorrer do filme vai trazendo de volta essa magia do voodoo a partir dessa noção de empoderar a personagem, a partir dessa história de vingança. Então traz esse elemento do fantástico, traz uma concretude para essa ideia do voodoo e reapropria de volta, né? Se apropria de volta disso. E quase como se fosse realmente uma catarse disso, né? Porque ela mata personagens majoritariamente brancos. E eu gostei do que você escreveu, acho que você colocou no Twitter, que ela acaba virando quase uma super-heroína, né? Que toda vez que ela faz a vingança, ela se veste de um jeito diferente, ela usa o Black Power, né? Então, eu acho que o filme. Usa um macacão tipo o da Cristal dos anos 70, sabe? Dos anos 80, né? Assim, tipo, o troço todo branco, assim. Usa um uniforme próprio, né? Ela como se fosse assim, tipo, a identidade secreta dela, ela vai se transformar. Você sabe que vai ser a cena da vingança quando ela incorpora isso. Uhum. E de fato, eu acho que é interessante como os filmes
Os dois filmes têm muita paixão entre os personagens, assim. O Blácula, que no final prefere morrer porque a amada dele morreu. E no caso aqui, ela tá vingando o marido dela, né? De casar com ela, tá vingando ele. E eu acho engraçado, né? Talvez o filme, assim, se construa. Talvez a gente pensasse assim, ela vai ficar com o antigo namorado dela, né? Que é o detetive. Mas não, ela não fica com ele. Ela meio que consolida a vingança e o filme se conclui. Mas eu acho interessante como o filme. Eu acho que eu concluiria dessa forma, que o filme. Ele abre. O filme abre com isso, né? Com essa exposição, essa apropriação dessa cultura negra que foi esvaziada e o decorrer do filme, esse processo de vingança, mas no fundo é uma reapropriação disso, né? Uma reapropriação disso e um empoderamento disso. Vou fazer uma pergunta antes de passar para Júnior, queria fazer uma pergunta justamente sobre isso. Essa dúvida me levantou quando eu estava reassistindo agora. A música que toca na abertura é diegética ou não diegética? Porque assim, você acha que no começo não é diegética, porque assim, tipo, não tá tocando essa música. E aí, de repente, quando abre e a gente vê que isso daí era tudo uma exibição pro público, né? Será que não tava tocando essa música no bar Haiti quando estavam apresentando? Eu fiquei com essa dúvida. Olha, eu acho que volta também pro. Assim, a resposta simples que. Sim, acho que é diegética. Mas acho que tentar elaborar melhor a resposta, talvez esse seja um elemento também característico do Blaxploitation, né? De conseguir trazer a música da época, assim, também, né? Do Blácula, como trazia essa trilha sonora da época para os personagens que não eram meio que da época. Uma coisa também aconteceu no Butch Cassidy, que eu citei também. E, enfim, não sei se fez muito sentido, mas no caso do Sugar Hill, eu acho que é diegética, assim. Eu acho que eu tô com o Caio também. Me parece ser diegética, assim. Parece que realmente os personagens estão ali ouvindo aquela música, né? A música faz parte de todo o igual ali. Essa aqui pode até ser um caso de ser os dois, né? Ela começa como não diegética e ela se torna diegética quando a gente entra mais a fundo na cena. Mas o que você achou do filme? Então, eu igualmente também me diverti bastante com esse filme. Eu acho que eu prefiro também o Blácula só pelo estilo de filme que eu pessoalmente gosto mais de assistir. Mas o filme também aqui é ótimo. Eu gostei bastante de essa história de vingança. E as mortes, algumas mais do que outras, mas as mortes também são bem interessantes e satisfatórias. Eu gostei especialmente em que do nada um cara é atacado por um pé de galinha. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu gostei muito do personagem do Valentine, mas o que falou é muito real, né? De que a história dele foi abandonada. Porque enquanto eu assistia, de início eu pensei que seria um caso de que após a vingança dela acabar, ela ia ser presa, ou ia acontecer alguma coisa com ela. O que eu não sei se seria tão bom, porque eu gostei de como o filme acabou. Mas a história dele ele caiu da escada e ficou por isso mesmo. Não tem mais nada depois disso. E sobre o voodoo, foi inclusive interessante, porque a cena delas invocando o Barão Samedi é uma cena muito boa, a ambientação e como que eles usam o som. Só que eu não sei se isso é uma ignorância minha em relação ao voodoo. Mas eu achei que ele só ia aparecer naquela cena e ficou por isso mesmo. Mas não, ele começa meio que a trabalhar pra ela. O que foi meio engraçado, tipo, do nada se tinha essa entidade cortando as plantas dela ou servindo bebida no bar. O que foi uma imagem bem interessante. E só terminando que é um filme muito bom. Eu gostei também muito disso, de ela ter esse uniforme próprio, quando ela tá nessas cenas de vingança. Fica bem característico pro filme. O Barão, ele tá toda hora, ele tá aparecendo e assim, ele incorpora vários personagens, né? Às vezes ele tá lá trabalhando como estivador, aí outras vezes ele tá lá como taxista, depois ele tá como barman, depois ele trabalha como jardineiro, né? Tem uma hora que ele tá jogando sinuca, e é engraçado que quando ele tá jogando sinuca, não sei se vocês repararam, ele acerta a bola branca com a bola preta, e não o contrário. Sim. E ainda olha pra câmera, assim, ele é tipo o Barão Deadpool, sabe?
Ele é consciente de que ele tá num filme, sabe? Eu falo sobre isso na cena final, tipo, fiquei com essa impressão também quando. Porque ela tinha dado a alma pra poder usar esses poderes, né? E aí eles olham pra câmera falando, tá, faltou uma pessoa, né? E eles olham pra câmera falando isso, né? Só que aí revela. Só que eles estão olhando pra mulher do cara que sobreviveu, né? Só que eu acho interessante que eles olham pra câmera, parece que eles estão olhando pra gente, né? Porque com essa impressão, eu acho que foi proposital, né? Porque deu essa impressão. Se bem que ela ofereceu a alma dela, mas ele recusou. Ele falou assim: o que que eu vou fazer com a sua alma? Sabe? Tipo, eu tenho outras coisas que eu quero, sabe? E aí, assim, era como se ele tivesse querendo que ela fosse das noivas dele, né? E, e aí ele acaba ficando com a mulher mais racista, assim, tipo, ela é mais racista até o Morgan, né? E a cena de luta delas é muito boa também no bar. Completamente gratuito, né? A Celeste e a Sugar Hill do nada começa a assim, ela chega a Sugar Hill tá lá no bar dela, assim, elas se desentenderam na casa do Morgan, aí ela sai e aí de repente ela tá no bar dela, né, no Baraiti, aí chega a Celeste e fala assim, vai embora, ela, o bar é meu. E ela é assim, tipo, é a versão, uma pessoa assim, tipo, é a mais racista de todas, né? Não que o Morgan não seja, mas ela não tem problema nenhum de usar a palavra que começa com N, né? Sim. E o Morgan, ele claramente é racista, né? Mas ele parece muito mais um arquétipo meio de ganancioso, que ele só quer o bar. E tipo, dane-se quem é o dono. Não. E assim, o João falou dos problemas, assim, tipo, do roteiro e tal, mas tem algumas coisas que são meio, assim, de repente, eles do nada, termina essa cena de apresentação do Voodoo, aí chega, eles falam assim, ai, o namorado o Langston, né, junto com a Sugar, falando assim, ai, a gente tá tão feliz, nada pode acontecer de ruim com a gente, ai, nada de ruim vai acontecer com a gente tá tão feliz. Como começar um filme de vingança. Né? Ai, olha, a gente tá tão feliz. E aí, de repente, aí chega um pessoal querendo que ele venda o troço, ele diz que não, eles ameaçam ele expulsa eles. De repente, eles atacam ele no estacionamento do próprio bar. Só que assim, eles estão irreconhecíveis porque eles estão com a meia calça na cabeça. Cara, essa cena é muito foda, assim. Porque eles usam os ternos super espalhafatosos, super fáceis, mas tipo, uma pé na cabeça. Não, dá pra saber quem é. Não. Agora, o troço do Valentine, eu notei mais ou menos a mesma coisa que do Gordon. E o Gordon, o Valentine e o detetive do Scream, Blackula Scream, do Gritos do Blácula, que também é mais ou menos a mesma coisa, assim, tipo, vamos pesquisar, aí o cara vai. Nesse caso, ele foi para o Museu de Voodoo, que na verdade era uma biblioteca pública, né? Mas ele foi lá no museu pesquisar. No no Blácula também tem isso, né? Do cara ir pesquisar. No Grito do Blácula também tem isso, né? Ele vai, pesquisa, não sei o que, e de repente, sabe, tipo, meio que não adianta nada, né? Porque nesse caso, né, a Sugar pede pro Barão dar um jeito no Valentine, né? Não matar, mas dar um jeito, né? E aí ele meio que sai do troço. Ele fala assim: não, eu quebrei a perna, não tá doendo nem nada. Mentira, assim, tipo, eu vi que tava doendo a perna. Você caiu até de câmera lenta quando. Né? Mas ele fala assim: não tá doendo nada e tal. E meio que sai da história, né? A gente não tem uma conclusão, né? Mas eu acho que era. Eles levantam, né? Que, não, ela é ex-namorada do Valentine. E
E até uma coisa que até não faz sentido, porque ele chama ela de Sugar, né? Ele devia chamá-la de Diana, porque assim, quem batizou, entre aspas, ela de Sugar foi o Langston, né? O Langston que viu ela, falou assim: ah, você é linda e tal, a partir de agora, qual é seu nome? Ah, Diana, a partir de hoje você vai se chamar Sugar, porque pode ser, você é tão doce quanto o gosto do açúcar, né? E aí ou seja, ela se chama ela recebeu o nome de Sugar depois que ela terminou com o Valentine. Por que que o Valentine tá chamando ela de Sugar? Eu não entendi. Pois é, pensei nisso também. A questão dos zumbis, né, pelo menos dessa visão clássica, dessa representação clássica, que é a representação aqui, que tem origem lá no Voodoo, é uma coisa que eu e o João discutimos no episódio sobre a trilogia do Romero, né? Os zumbis eram, na verdade, assim, tipo, um cautionary tale, né? Assim, tipo, uma história, né? Falando assim, ó, se você irritar o fulano tem o hábito de transformar os mortos em zumbis, que era um pavor do pessoal que depois dos escravizados, que depois de viver a vida como escravizado, vai passar a eternidade servindo a um cara, né? É mais ou menos essa visão, né? Não é muito essa visão que o Romero vai trazer, né? Dos zumbis comedores de carne. O título original é Sugar Hill só, né? Não é Zumbi de Sugar Hill, como foi localizado aqui. Mas um elemento também que é bastante presente no filme é esses usos do voodoo, né? A Julie citou a pata da galinha, mas tem várias cenas onde eles usam um bonequinho de voodoo pra curar os meliantes. Então eu acho que essa figura do zumbi e tudo é muito mais associada com a cultura do voodoo. Mas eu acho engraçado o título ser esse. Acho que Sugar Hill tá bom. Bom, pois é. Eu vi que tem uma tradução também que é A Vingança dos Mortos. Ah, é? Pelo menos eu coloquei o filme no meu servidor, né? E ele pega a tradução direto em português. Apareceu esse nome. Ah, entendi. Ah, que interessante. Ainda é uma tradução ok. Eu lembro que Taxi Driver ficou aqui, Taxi Driver, o motorista de táxi. Então, Meu Deus. Vamos falar de tradução. Eu sempre lembro do filho que era mãe. O filho que era mãe, mulher que morreu 2 vezes. Tem outro que eu gosto muito lá uma tradução lá de Portugal, que é a Caixa de Pandora. Eu um dia botei isso no Blue Sky, veio um português tirar satisfação comigo. Falou assim: não, porque você tem uma bolsa pequena. Eu falei assim: eu sei. Eu sei. Pesquisando, fui atrás. Eu não vi nenhum filme desse diretor, mas também porque esse diretor também não fez nenhum outro filme. Esse Paul Maslansky. Só que ele é muito conhecido como produtor. E vocês não vão acreditar, ele produziu todos os filmes da Loucademia de Polícia. caralho. Meu Deus. Como assim? Ele é o produtor de todos os filmes do um troço aleatório. O cara dirigiu Sugar Hill e depois foi ser produtor do filme de Loucademia de Polícia. E ele também foi produtor de um filme, Race of the Devil, que é um filme com Peter Fonda e o Warren Oates. Um filme que eu vi há muito tempo atrás também. Corrida com o Diabo. Mas eu achei interessante. Teve alguma cena que vocês gostariam de chamar atenção? Acho que do pé da galinha talvez seja mais emblemática. O pé da galinha me lembrou um troço meio que do Sam Raimi, assim, tipo Evil Dead ou coisa parecida. Sim. Tem também, eu esqueci de mencionar, tem a cena da taxista no Blácula acordando, que também é uma cena ótima. Nesse estilo dessa. Sim, e você vê que assim, eles usaram uma câmera, né, de alta velocidade para fazer essa câmera lenta, né, de ela correndo, né. Eles usaram isso num equipamento especial para fazer essa cena. Lá do Blácula, né. E é a única cena, assim, no filme. Que dá um destaque a mais. Uma outra coisa também que corrobora isso que o João falou é que o Valentine era namorado da Diana, da Sugar,
E não sabia que, assim, tipo, ela tem uma casa que tem uma matriarca de mais de 100 anos, sacerdotisa voodoo, sabe? Eu achei meio. Você nunca teve nessa casa, sabe? A gente agora entende porque eles terminaram. Não é? E é foda, assim, porque realmente fica parecendo que ele é um personagem, toda a trama ali dele é algo que eles criaram para criar algum tipo de suspense, empecilhos, se ia dar certo ou não a vingança dela. Mas no fim eles não sabem exatamente o que fazer com isso, né? E aí eles só É. resolvem tirar ele de cena e tipo, é isso. E dane-se. Uhum. Mais alguma coisa que vocês gostariam de adicionar? Eu acho que tô satisfeito, Thiago. Satisfeito, Thiago. Eu também. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Juniper, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Vou dar a resposta mais clichê possível, mas foi o último filme que eu vi em streaming, que foi O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, na Netflix. Bom filme. Uhum. Tem episódio desse filme lá no Sem Imagem, não é, Caio? Tem? Vou ver Inclusive é depois. o episódio especial que temos quase um arquivo, não é um arquivo confidencial porque eu não consegui contactar as pessoas, mas a biografia autorizada de Thiago B. Miranda. Então, Caramba. pra quem quer saber detalhes pessoais da vida do dono do Vou Ponto Cego, ouvir. ouçam esse Vamos episódio. saber. Vamos saber. Vou ir atrás. E você, João? Você viu alguma coisa legal essa semana em algum streaming? E apesar da correria, consegui tirar um tempinho para ver algumas coisas. Mas eu vi um filme bem legal que saiu não tem muito tempo, chamado Enterre Seus Mortos, um filme dirigido aí pelo Marco Dutra. Ele vai acompanhar dois homens que trabalham recolhendo os animais mortos em estradas no interior do Brasil. E a partir dessa premissa, que é bem específica, o filme vai construir uma narrativa que vai misturar drama, realismo e até um certo clima de fábula sombria. Vale a pena citar aqui que eles recolhem animais mortos num contexto pós-apocalíptico, né? Então, o mundo está passando aí por um contexto de encerramento de ciclo, né? E acho que o que eu mais gostei dele é como a atmosfera é construída ao longo do filme. Vai existir uma sensação constante aí de desgaste, de repetição, de uma vida meio que suspensa ali naquele trabalho, como eles vão lidando diariamente com a morte de certa forma meio banalizada. E aí os filmes dele vão aos poucos aprofundando a relação com a morte, com o abandono, com a visibilidade das pessoas, né? Enfim, é um filme que vai tratando aí desses temas e deixa uma sensação incômoda, meio como se ele não estivesse falando só daqueles personagens, mas de uma certa precariedade da vida, que normalmente a gente prefere não olhar. É um filme que tem o Selton Mello, tem a Marjorie St. Pô, bem legal. Confesso que é um filme que às vezes ele parece que está tirando para todo lado, ele está condensando vários elementos ali para criar essa atmosfera de mundo pós-apocalíptico. Tem seita religiosa, tem questões alienígenas, tem serial killer, tem de tudo um pouco, mas no fim acho que ele acaba refletindo muito assim do nosso tempo também, de como existe uma abundância de temas que vão dominando aí a nossa rotina. Pô, quem puder assista, é um filme que está disponível no Globoplay. E você, Caio? Eu assisti recentemente o documentário Man on the Run, acho que tá na Amazon Prime, acho. E é um documentário sobre a carreira do Paul McCartney do período logo depois que ele saiu que os Beatles terminaram, né? E pega o início da carreira dele até a primeira turnê de sucesso. Bem legal o documentário para quem gosta de Beatles, para quem quer conhecer a carreira solo do Paul McCartney. Mas eu acho interessante como também dentro do documentário consegue trazer um pouco, assim, é claro que o documentário no final das contas também é um recorte, assim, também tem uma construção narrativa, não é exatamente um retrato fiel da realidade, mas traz um aspecto de uma certa segurança do Paul McCartney, de crescer como
como pessoa e como compositor depois dos Beatles. E, enfim, acho que para quem quer conhecer os Beatles, para quem quer conhecer a carreira do Paul McCartney, para quem quer ver esses materiais da época, processo de composição, tem um pouco disso, tem algumas imagens disso, mas para quem gosta disso, acho que é um prato cheio. Eu vi um filme que até quando eu vi, até mandei mensagem pro João, porque foi graças a ele que eu conheci esse diretor, que é o Na Praia à Noite Sozinha, do Hong Sang-soo. A gente fez episódio sobre o Hong Sang-soo. Na verdade, naquele mês, os dois diretores que o João me apresentou, assim, eu fiquei apaixonado, que era o Hong Sang-soo e o Christian Petzold, né? E eu adorei conhecer esses dois diretores, e aí eu fui ver esse filme, aí quando eu terminei de ver, eu falei assim, vou falar com o João. Realmente, assim, é um filme que me parece ser bem autobiográfico, pelo menos daquela época pela qual o Hong Sang-soo estava passando, né, que conta a história de... É dividido em duas partes, né? Na primeira parte, né, você tem essa atriz, né, que é a Yoon-hee, né, interpretada pela Kim Hee, e ela tá, eu acho que ela tá em Hamburgo, né, e aí depois na segunda parte ela volta lá para Coreia, né, e aí enquanto isso ela fica refletindo sobre o relacionamento que ela teve com um diretor de cinema que era casado, né? E aí eu achei muito interessante, é, é muito tocante os filmes dele, assim, tipo, ele se baseia muito na questão do diálogo, é aquilo, assim, tanto o Hong Sang-soo quanto o Petzold, eles lembram muito o Romer, mas eu consigo gostar mais do Hong Sang-soo e do Petzold do que do Romer, assim, o Romer não me incluiria num dos 10 maiores fãs do Homer na história. Mas eu gosto muito desse filme e ele está disponível lá na Fílmica. Patrocina nós, Fílmica. Eu tenho que tomar vergonha na cara e assistir mais coisa da Fílmica, né? Porque eles têm vários filmes que estão na minha lista para ver e além disso, né? É um lugar muito bom para descobrir novos filmes. Você tem algum meio de contato, cara? Meio de contato, cara, tô no Instagram, né, mais ou menos, no Twitter também. No Twitter é só baixar filme. Mas principalmente o Spotify, lá onde está o podcast, e no YouTube, onde estão os vídeos. Acho que consegue entrar em contato comigo por lá. E você, João? Eu tô nos lugares de sempre. Vocês me encontram no Instagram, @João, _Neto, tô no Twitter também, que é @João_Neto93. E aí tem as páginas do Cineratos, tanto no Instagram quanto no TikTok, é o @Cineratos. E você, Júniper? Todos os meus links estão compilados no Linktree, linktr.ee/juni41, mas eu tô principalmente no Twitter, @AshleyJuniper41, e tem o acervo de Splatter, que é @JuniperSplatter, e o podcast, @CigarraJogo. Agradeço muito a participação da Juni, do João e do Caio, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Roupa Preta, sou o Thiago. Daqui de Belém, Pará, o Caio. Do Rio de Janeiro, sou a Juniper. De Bauru, eu sou o João Neto. E este foi o podcast Ponto Cego.